Bom, pessoal, continuando a aula de segunda, vou falar um pouco sobre dependência linear. Então, a gente já viu que é uma combinação linear, que é basicamente uma combinação de soma de vetores com produto por escalar, né? E aqui a gente vai falar de dependência linear, que é o seguinte: diremos que um conjunto de vetores em um espaço vetorial V é linearmente independente se da se para qualquer conjunto de escalares, temos que, então, se eu faço uma combinação linear com qualquer conjunto de coeficientes, essa combinação linear dá como resultado vetor nulo, isso implica obrigatoriamente que A1 igual a A2 igual a todos os A's até N vão ser zero. Então, o que essa definição de ser linearmente independente está dizendo? Bom, ela está dizendo que esse conjunto de vetores vai ser linearmente independente se a única forma de, por combinação linear desses vetores, obter o vetor nulo é com todos os coeficientes sendo zero. Não tem outro jeito de obter o vetor nulo como combinação linear de V1, V2 até Vn. Ok? Então, deixa eu fazer um exemplo fácil e um exemplo um pouco mais complicado. Primeiro, um exemplo mais simples. Bom, então, vamos considerar o espaço V igual a R2. Então, bom, os vetores, por exemplo, 1, 0 e 1, menos 1, são... Deixa eu
Então, desculpa. O conjunto de vetores 1, 0, 1, menos 1 é LI, linearmente independente. Como é que eu posso mostrar que esse conjunto é de fato linearmente independente? Eu tenho que pegar um par de coeficientes quaisquer. Então, deixa eu pegar aqui, de fato. Então, sejam A e B coeficientes, né, escalares. Então, se A vezes 1, 0, mais B vezes 1 menos 1, se isso dá o vetor nulo, isso é, quem é o vetor nulo de R2? É o vetor 0, 0. Tá bom? Então, eu pego uma combinação linear qualquer desses dois vetores, né? E de modo que essa combinação linear dá zero. Então, aí, quando eu efetuo essas operações, ou seja, A vezes esse primeiro vetor, né? Como é que fica? A vezes o primeiro vetor fica A, 0. B vezes o segundo vetor fica B menos B. E isso tudo tem que ser o vetor nulo. Certo? Então, aí eu faço essa soma, né? E fica A mais B menos B. Isso tem que ser igual a 0, 0. Então, para que esse vetor que está aqui à esquerda seja igual a esse vetor que está aqui à direita, isso me dá aqui, primeiro, menos B tem que ser igual a 0, porque a segunda coordenada do primeiro tem que ser igual à segunda coordenada desse segundo. Né? Então, o menos B tem que ser igual a 0, ou seja, o B tem que ser igual a 0. O B tem que ser igual a 0. Tá? E se o B é 0, aí eu olho para essa primeira coordenada aqui, eu tenho que A mais 0 igual a 0, então A igual a 0. Tá? Então, B igual a 0, A igual a 0. Portanto, essa conta ela está me mostrando que a única forma de eu fazer combinação linear desses vetores e dar o vetor nulo é se os coeficientes forem todos nulos. Tá? Então, daí eles são linearmente independentes. Certo? Tudo bem. Agora, vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar agora os vetores. Considere o conjunto um, 1x e 2 menos 3x. No espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual que 2. Tá? Então, eu tenho esse conjunto, né? Que está no espaço de polinômios de grau menor ou igual que 2. Vamos ver. Vamos verificar aqui esse conjunto.
dependente, tá? Então, a gente vai verificar que ele é linearmente dependente, ou seja, que não é independente, tá? Aqui deixa eu só fazer uma pequena correção, que aqui não é o símbolo de pertence, porque eu estou falando de um subconjunto, então aqui na verdade é o está contido, certo? Então, olha só, é para verificar que ele é linearmente dependente. Até aqui a gente estava falando de ser linearmente independente, certo? Então, o que é ser linearmente dependente? É quando ele não é independente, tá? Então, é simples assim. Então, a gente precisa mostrar que esse conjunto, ele não é linearmente independente. Vamos começar com a tentativa de mostrar que ele é independente, tá? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai criar os coeficientes, né? Aqueles coeficientes arbitrários, né? E vai tentar resolver o sistema igualando essa combinação linear a zero. Então, vamos pegar aqui, sejam A, B, C, certo? São 3 elementos no conjunto. Então, vou pegar 3 coeficientes em R, tais que, então, A vezes o primeiro vetor do espaço, que é o número, o polinômio constante igual a 1. A gente tem que sempre ter esse entendimento quando a gente lida com espaço de polinômios, tá? Embora aqui eu tenha escrito um número 1, eu estou me referindo a esse número como o vetor desse espaço, que é o polinômio constante igual a 1. Então, mais b vezes o segundo vetor, que é o polinômio x, mais c vezes o terceiro vetor, que é o polinômio 2 menos 3x. E aí eu igualo isso a o vetor nulo desse espaço. Quem é o vetor nulo do espaço de polinômios? É o polinômio constante igual a zero. Então, essa igualdade aqui a gente tem que ter cuidado. Não é uma igualdade de números, é uma igualdade de polinômios, certo? Então, bora lá. A gente tem aqui que, então, A mais BX mais C. Aqui C vezes 2, né, menos 3CX é igual a zero. Simplifica aqui. Então, aqui eu vou juntar, né, os termos constantes aqui. Então, vai ficar A mais 2C mais BX. Opa, aqui tem, multiplicando o x, né, eu tenho B menos 3C. Isso tem que ser igual a zero. Bom, então, como antes, a gente tem que resolver essa equação. Lembrando que, como aqui é uma igualdade polinomial, para dois polinômios serem iguais, os coeficientes têm que ser iguais. Então, o coeficiente do termo de grau 0 tem que ser igual ao coeficiente do termo de grau 0, e o coeficiente do termo de grau 1 tem que ser igual ao coeficiente do termo de grau 1. O termo de grau 0 aqui é 0, né? Porque esse polinômio é 0 vezes 1, mais 0 vezes x, mais 0 vezes x ao quadrado, certo? Já que é grau menor ou igual que 2, então eu posso escrever ele 0 vezes 1, mais 0 vezes x, mais 0 vezes x ao quadrado. Então, isso quer dizer que A mais 2C igual a 0 e B menos 3C é igual a 0 também. Tá bom? Então, para que o lado esquerdo seja igual ao lado direito, que é o polinômio nulo,
a gente precisa que valham simultaneamente essas duas igualdades. E aí, quando a gente subtrai aqui, vamos resolver esse... vou multiplicar por essa equação por 3 e essa por 2, e a gente fica com A mais 2B. Não precisa disso. Não, foi mal. Então, a gente fica aqui. Na verdade, a gente tem duas equações e 3 incógnitas aqui, né? Então, as duas incógnitas vão ficar em termos da terceira. No caso, A igual a 2 menos 2C. B igual a 3C. Então, a nossa solução fica dependendo do valor de C. C pode ser qualquer valor real, então eu vou pegar para C igual a 1, temos A igual a menos 2 e B igual a 3. Então, essa é uma solução possível para essa equação aqui, certo? Então, note que, nesse caso, A é diferente de 0 e B é diferente de 0. Tá bom? Então, ou seja, é possível fazer uma combinação linear desses 3 vetores, né, do conjunto, de modo que dá o vetor nulo. E essa combinação linear não é trivial, ou seja, os elementos não são todos nulos. No caso, C é igual a 1, A igual a menos 2 e B igual a 3. Essa é uma das possibilidades. Para cada valor que eu atribuir para C, eu teria uma, tá? Mas, enfim, basta uma para mostrar que não é linearmente independente. Logo, o conjunto é LD, tá bom? É linearmente dependente. Então, pessoal, uma coisa que eu preciso destacar sempre aqui, ser linearmente dependente ou ser linearmente independente é uma propriedade de conjuntos, tá bom? Não é uma propriedade de um vetor, né, ou de 2 vetores, mas é uma propriedade de um conjunto de vetores. Então, a gente diz que o conjunto é LD, o conjunto é LI, tá bom? Uma observação importante é que qualquer conjunto, vou colocar assim, observação, qualquer conjunto que contenha o vetor nulo é linearmente dependente, certo? Então, se você pegar um conjunto que contém o vetor nulo, por exemplo, aqui 1, 0, 0, 1 e 0, 0, certo? Se eu pegar isso aqui em R2, é linearmente dependente. Sempre que o conjunto contém o vetor nulo, obrigatoriamente ele vai ser linearmente dependente. Dependente. Em qualquer espaço vetorial, enfim, né? Teve o vetor nulo, é linearmente dependente, certo? Então, aí eu vou deixar para vocês pensarem no porquê, tá? Se vocês tentarem fazer combinação linear, vocês vão ver que sempre que você tem um vetor nulo, você pode pegar o coeficiente desse como sendo 0, o coeficiente desse como sendo 0, e o do vetor nulo eu posso pegar qualquer coeficiente, né? Posso pegar, sei lá, 10, né? Mas quando eu faço a soma de 0 vezes o primeiro, 0 vezes o segundo e 10 vezes o vetor nulo, o resultado vai ser o vetor nulo.
tá? Então, se fossem 1000 vetores aqui, eu pegava todo zero e o do vetor nulo eu pegava diferente de zero, o coeficiente, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês pensarem sobre isso, tá? Para vocês amadurecerem essas ideias. E agora vem uma das coisas mais importantes do curso de álgebra linear, um dos conceitos mais importantes, que é o de base de um espaço vetorial. Base de um espaço vetorial. Diremos que um conjunto V1 até Vn em um espaço vetorial V é uma base de V se, então, esse conjunto, que eu vou chamar de beta, tá? Eu vou dar um nome para esse conjunto, eu vou chamar de beta. Beta igual a isso aí. Se beta é um conjunto, se beta é linearmente independente e beta gera o espaço V, tá? Então, gera quer dizer o quê? Quer dizer que se eu fizer todas as possíveis combinações lineares dos elementos de beta, eu vou obter o espaço V inteiro, tá bom? Então, é isso. Base é isso. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo simples. Verifique que beta igual a 1, 0, 1 menos 1 é uma base de R2. Como é que eu verifico isso? Bom, preciso verificar que beta é LI. Felizmente, eu já verifiquei isso no exercício anterior, né? No exemplo anterior, tá? Tá bem aqui, o primeiro exemplo, eu já verifiquei que esse conjunto é LI. Então, isso aqui tá feito, tá? Se não tivesse feito, eu ia ter que fazer agora. Aí eu preciso verificar que beta gera, certo? O próximo passo é beta gera R2, certo? Aí para verificar isso, olha só, eu preciso verificar que ele gera. Então, eu preciso verificar que qualquer vetor do R2 pode ser escrito como combinação linear dos elementos de beta. Então, seja xy um vetor qualquer de R2. Eu preciso mostrar que esse vetor pode ser escrito como combinação linear dos elementos de beta. Então, eu preciso escrever o seguinte: xy tem que ser uma combinação linear, ou seja, tem que ser um certo A vezes o primeiro vetor da base, mais B vezes o segundo vetor da base. Dessa forma eu mostro que... Aí eu vou resolver achando quem é X, quem é A e quem é B. Na verdade eu vou até trocar, porque normalmente a gente
tem o costume de usar XY para incógnita, né? Então eu vou botar aqui A e B, tá? E como sendo números que estão fixos, valores fixos, que A, B. E aí aqui eu vou trocar, eu vou colocar o X e o Y para serem as incógnitas, porque enfim, a tradição é usar X e Y para incógnitas. Tá? Então, eu tenho um vetor genérico AB de R2 e eu quero mostrar que ele é combinação linear do 1, 0 com 1, menos 1. Aí, eu vou seguir fazendo a conta aqui. Eu tenho que AB é igual a X, fazendo aqui o produto, né? Os produtos, e depois somando, eu vou ter X mais Y, e aqui menos Y. Tá? Então, olha só, olhando para cá, a gente já vê que o B é igual a... Isso aqui implica aqui. B é igual a menos Y, né? E aí, se o B é menos Y, A mais A é igual a X mais Y mais Y é menos B, né? Então a gente fica com X igual a mais B. Confere? Aqui Y é igual a menos B, né? Se eu passei o sinal para o outro lado, é igual a menos B. Então aqui é menos B, né? Passando para o outro lado, X é igual a mais B. Então eu achei o X e achei o Y em termos de A e B. Então, de fato, esse vetor AB é uma combinação linear de 1, 0 e 1, menos 1. Como AB é um vetor genérico, isso quer dizer que qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear dos elementos de beta, no caso, né? Então, a gente viu que beta gera, que isso mostra que beta gera, certo? Então, a gente já tinha verificado que era LI. Verificou que gera, a gente tem que beta é base de R2, né? De R2, certo? Então, verificar que é base é verificar essas duas coisas, tá? Ok. Deixa eu falar uma coisa importante sobre os espaços. Os espaços vetoriais eles vão ter infinitas bases, tá bom? Cada espaço vetorial tem infinitas possibilidades de base. Os ditos espaços euclidianos, que são o quê? R, R2, R3, R4 e assim por diante, eles têm bases canônicas. O que quer dizer base canônica? Bom, são as bases usuais, são as bases do costume, tá? Essa base que a gente olhou aqui para o R2, ela não é uma base canônica do R2, porque não é a base que a gente mais usa para trabalhar no R2. Então, por exemplo, a base canônica do R vai ser, como o R só tem dimensão... não vou explicar isso agora, mas a base canônica é o que só tem um vetor que é o 1, tá? O número 1. Do R2, aqui, a gente tem a base canônica, olha só, é 1, 0 e 0, 1. Geralmente a gente considera a base numa ordem específica também, tá bom? Então a base canônica é a base nessa ordem aqui, 1, 0, 0, 1.
Aí tem a base canônica do R3, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá? Então, e assim por diante, eu acho que vocês já entenderam a filosofia aqui, né? Você pega os vetores que tem todas as entradas nulas, menos uma, que onde você vai colocar um, né? Nesse aqui eu coloquei um na primeira entrada, esse aqui um na segunda entrada, esse aqui um na terceira. Então, as bases canônicas são construídas dessa forma, certo? E, então, tá aí, tá? Quando a gente fala base canônica do R2, base canônica do R3, base canônica do R4, a gente está referindo a essas bases aí. Opa, aqui eu coloquei um igual, tá? Só para... Porque aqui a igualdade seria dizer que o R é igual ao conjunto que só tem um. Não é verdade, tá? Então, as bases canônicas, eu vou colocar 2 pontos para dizer, ó, a base canônica do R é essa aqui. A base canônica do R2, essa outra, e a base canônica do R3, essa aqui, tá? Então, estou me referindo às bases canônicas aqui no lado direito. Bom, aí vem uma outra coisa fundamental e importante em álgebra linear, que é a dimensão de um espaço vetorial. A dimensão de um espaço vetorial é o número de elementos que tem na base do espaço vetorial. Então, eu já falei que um espaço vetorial vai ter infinitas bases, tá bom? Infinitas possíveis bases e então o que elas têm em comum é que todas elas têm o mesmo número de elementos, tá bom? Então, se beta é base de V, do espaço vetorial V, então o número de elementos de beta, geralmente a gente usa o número de elementos assim, jogo da velha. Beta é a dimensão do espaço. Ou vou até inverter a ordem, tá? Porque eu estou definindo que é a dimensão do espaço. Então, a dimensão de V é igual ao número de elementos de uma base. Qualquer base, porque todas as bases têm o mesmo número de elementos. Tá bom? Todas as bases do espaço vetorial têm o mesmo número de elementos. Se vocês olharem aqui, ó, a base canônica do R2 e aquela outra base que a gente tinha feito, elas têm 2 elementos. Tá bom? Qualquer base do R3 vai ter 3 elementos. Qualquer base do R4 vai ter 4 elementos, tá? Então, as bases de um mesmo espaço vetorial têm o mesmo número de elementos. Esse número de elementos é a dimensão do espaço vetorial. Então, tá aí, né? A ideia de dimensão que, enfim, né, é muito mistificada no cinema, porque o universo, as dimensões paralelas, não sei o que, e blá blá blá, certo? Essas coisas todas na matemática, essas ideias não tem sentido, elas se reduzem a um conceito muito simples, né? Que é o número de elementos da base do espaço vetorial, certo? Então, é isso, pessoal. Façam os exercícios do livro do Boldrini, do livro do Anton Rojas, e a gente conversa na quarta-feira.